Olá, sempre muito bom poder participar contigo aqui na nossa live, nessa troca diária, onde um conhecimento tem sido liberado de maneira transformadora, renovadora e de verdade tem me feito muito bem. Hoje eu estou um pouquinho rouca, mas quis estar participando, interagindo com você aqui na live. Então, vai aí me dando feedback. Se está ouvindo bem, se está compreendendo. Se a voz falhar, não é a internet não, é a minha voz aqui que está oscilando, tá certo? Fala para mim, tá conseguindo ouvir, compreender bem a minha voz hoje? Tô comentando aqui que eu tô hoje com a voz bem rouca, mas não quis deixar de partilhar o bem nessa tarde aqui com vocês, tá certo? Bom, hoje eu quero trazer um tema que, assim, é muito interessante para mim. Obrigada, linda, obrigada, tá dando para entender. Se ficar ruim ou complicado para interpretar, você me avisa, tá? Vamos fazer aqui essa boa troca, esse bom feedback já começou com os corações, tá? Eu não quis deixar de fazer a live, mas está valendo. Hoje eu quero falar sobre um tema que para mim, como mentora, como psicanalista, é muito comum, mas que traz assim muitas dúvidas na cabeça do pessoal que está interagindo com a gente. Como eu falo sempre, nós temos recebido aí boas trocas no direct, depois o pessoal manda mensagem, manda texto, colaborações aí sobre histórias de vida, e isso é muito bom, né? Saber que a forma com que a gente está transmitindo a mensagem está levando cura, está levando transformação, está levando conscientização. E como eu falo sempre, né? Eu sou psicanalista aí há 20 anos e está sendo muito interessante ao longo desses anos eu poder acompanhar histórias de vida, histórias reais que na prática a gente percebe a importância dessas transformações, a importância do conhecimento, a importância de trazer para a consciência aquilo que estava adormecido e que você nem sabia que o seu emocional estava sendo influenciado nisso. E aí eu acredito, como psicanalista, como mentora e também como ministra de uma espiritualidade saudável, você que me acompanha há um tempo já sabe, você que está me conhecendo agora, fique sabendo, eu acredito em Deus, acredito na presença do Espírito dele, acredito na participação de Jesus nas nossas vidas, mas o fato é que o ser humano, independente do formato em que acredita, ele é participante de uma espiritualidade, de uma estrutura que rompe o limite do espaço, do tempo, do corpo e faz com que você precise viver uma conexão maior, mais intensa, mais externa, mais interna, e isso tudo flui através da sua alma. Então, durante 20 anos, atuando como psicanalista, como mentora e como ministra, né, eu tenho percebido os níveis dos desgastes que acontecem na alma humana e também conduzem para alguns adoecimentos, algumas dificuldades de relacionamentos. A dependência emocional conduz à dificuldade de expressão, conduz a pensamentos repetitivos, a sonhos cansativos. Então, assim, traz um monte de influências ruins e danosas e que, na maioria das vezes, as pessoas não param para refletir um pouco sobre esse nível do impacto dessa realidade. Né? É assim ou não é que acontece? A gente acaba percebendo que por conta da dinâmica da vida, né? Tem que crescer, tem que fazer, tem que resolver, tem que virar adulto, tem que ter uma profissão, aí cria uma família, tem filhos, não tem filhos, muda de profissão, gosta da profissão, não gosta da profissão, gosta das pessoas onde vive, não gosta. Então, assim, o tempo todo você está sendo levado, conduzido a escolher e a viver situações que nem sempre você domina, que nem sempre você escolheu viver, mas que te envolvem, mas que te enlaçam. E quando esses enlaces acontecem,
você acaba, sim, recebendo o impacto disso. E no momento em que você recebe o impacto, você vai precisar elaborar, dar um jeito de ver o que você faz com isso. Então, para esses impactos, melhor dizendo, nós chamamos de gatilhos, nós chamamos de pontos traumáticos, nós chamamos de experiências marcantes. É muito interessante você ter a consciência de que as experiências marcantes nem sempre são só experiências dolorosas. Por exemplo, eu sempre cito aqui na mentoria ou durante a aula da psicanálise, que quando eu lembro de uma broa de milho com erva doce, né, a boca enche d'água, porque eu lembro do carinho e do afeto que minha avó tinha com a gente quando ela servia aquela broa, né? Ela chegava no finalzinho da tarde, ela colocava a broa na janela da cozinha e ela chamava Tatiana, Paulo, não sei quem, ela chamava pelo nome. E a gente sentava lá naquele momento, aquele monte de primos reunidos, e era aquela zoação, porque família numerosa sempre tem brincadeira, tem uns que brincam até demais, mas o fato é que para mim ficou muito gravado esse momento afetuoso, esse momento bom, aonde essa memória afetiva do jeito da minha avó cuidar da gente, junta, conectada à lembrança, à memória dessa broa, e ao cheiro, e ao gosto, e à vontade de comer novamente. Então a gente vai percebendo, com um exemplo simples, que algo bom, gostoso, feliz e alegre também pode ser uma marca muito forte na sua vida. Mas, quando a gente fala de experiências, de psique, de alma, quando a gente vai falar de processos de adoecimento, é importante saber que as marcas que mais são fixadas, as marcas que mais são lembradas, são as marcas mais dolorosas. São as intensidades mais fortes das dores que você viveu, das dores que você experienciou, principalmente na primeira infância, principalmente ainda no ventre. É muito interessante que o corpo, ele assimila essas marcas e ele passa a produzir algumas químicas por conta dessas sensações, por conta dessas memórias, por conta dessas vivências que você teve. E aí essas vivências, elas vão fazer o quê? Elas vão fazer com que você automaticamente, sem pensar, sem refletir, sem separar, sem filtrar nada, você sinta, você viva e você seja mais sensível a situações como essa. Vamos dar um exemplo prático. Digamos que na sua infância você viveu uma marca de humilhação, né? Você se sentiu diminuída, você se sentiu inferiorizado e por causa disso você se resguardou, aprendeu a se proteger. Porque quem te humilhou por vários motivos, por várias vezes, fez um tom, fez algo, bateu, falou, te colocou numa posição inferior. E ali você aprendeu a se guardar do eu. Agora na vida adulta, quando você escuta alguém falando algo que remete a essa humilhação, olha que interessante. Não necessariamente a humilhação está sendo com você, mas você já acende. É assim ou não é que acontece? De repente é outra pessoa que está vivendo algum tipo de humilhação, mas porque você tem a marca, você já fica armado, você não gosta, você já se posiciona assim, né? Puxa a gola, peraí, levanta os ombros, né? O tom muda. E aí, essa situação que está acontecendo lá fora, ela vai tocar em algo muito dolorido em você, muito marcante em você, muito forte em você e vai provocar uma reação. Nesse processo, nós chamamos de gatilhos ou de pontos traumáticos ou de marcas afetivas dolorosas.
aonde você vai acabar reagindo porque você sentiu uma emoção, uma sensação, uma memória, uma experiência que você já viveu, você já conheceu. E aí a probabilidade de você ter essa reação igualzinha é muito grande. Digamos que na sua experiência pessoal, quando você foi humilhado, você sentiu muita tristeza, muita mágoa, se sentiu inferiorizado e você se guardou, você não se defendeu. Aí, ao contrário, agora na vida adulta, quando você tem uma experiência, você ouve alguém humilhando alguém, você não tem força para reagir, você se guarda de novo. Tá dando para entender? Deixa subir aí o coraçãozinho para eu saber que você está acompanhando. Eu vou te pedir só um instante, por favor. Traz, por favor, um copo d'água para mim, que eu esqueci. Ouviu? Obrigada. Vou pedir aqui ajuda aos universitários. Hoje meu assistente é meu filho lindo. Tá aqui nos dando esse amparo, essa estrutura. Então vamos lá. Deu para você entender? Todas as vezes em que esses gatilhos, essas marcas, esses pontos são acionados em você, você de alguma maneira vai reagir. Você de alguma maneira, obrigada, vai, ainda na vida adulta, repetir isso inconscientemente. Faz sentido para você? Se faz, digita aí para a gente interagir, ou deixa subir um coração e eu te peço de novo um tempinho para tomar um golinho d'água, tá certo? Porque eu quero chegar até o final desse conteúdo contigo e a voz tem que manter. Então vamos lá. Os gatilhos emocionais são gatilhos que acontecem e que te trazem à memória ou te remetem a experiências pessoais de dor. Eu citei aqui a humilhação, mas o fato é que os gatilhos, eles acontecem o tempo todo. E aí, para curar o seu emocional, você precisa aprender a desarmar esses gatilhos. Então, curar é desarmar gatilhos. Curar é aprender estratégias para mudar essas situações. O processo de cura emocional, mental e espiritual, o processo de cura do seu corpo físico, o processo de cura dos seus relacionamentos, o processo de cura da forma com que você se enxerga, o processo de cura do controle da sua personalidade, o processo de cura do seu caráter, ele passa pelo fato de que você precisa aprender a reconhecer os gatilhos e desarmá-los. E desarmar gatilhos é reconhecer o eco que outras pessoas têm dentro de você. Ou deixa eu melhorar essa frase. Curar é desarmar os gatilhos das vozes que outras pessoas têm dentro de você. Curar é desarmar os gatilhos das vozes que outras pessoas têm dentro de você. Que por algum motivo você ainda permite esse eco. Você ainda permite e acredita. Então é muito interessante que você precisa se permitir ser livre dessas vozes. Você precisa aprender a reconhecer essas vozes e você precisa aprender uma estratégia para não ser presa mais, para não ser preso mais. É interessante que alguns gatilhos, eles acabam fazendo com que você se sinta de uma maneira muito potente, muito forte, muito corajoso. E aí você percebe que a vida toda você está querendo provar algo para alguém. Outros gatilhos fazem com que você viva uma dependência emocional. Você não consegue decidir a sua vida sozinha, sozinho. Você precisa de uma outra pessoa determinando o que você tem que fazer. Alguns gatilhos, eles acabam virando vícios.
Porque desculpe-me, o vício nada mais é do que a repetição de uma emoção que você não consegue controlar. E aí ela aparece como vício, porque o seu cérebro se habituou a fazer sempre daquele mesmo, precisar daquela dosagem. E aí pode ser vício em bebida, vício em comida, vício em compras, vício em sexo, vício nas repetições, de buscar relacionamentos repetitivos que te adoecem, de buscar trabalhos que não condizem com a potência que você é, de buscar ciclos onde você, de tempos em tempos, você repete alguma coisa. Então, curar é desarmar gatilhos emocionais. E aí, quando você aprende a desarmar os gatilhos emocionais, você precisa também perceber que você vai passar por algumas mudanças que são dolorosas, são incômodas. Sim, porque você está acostumado a fazer a mesma coisa do mesmo jeito durante muitos anos. E agora você vai começar a procurar ajuda, você vai começar a trazer questionamentos e reflexões para você que você não estava acostumado antes. Isso vai incomodar. Então, quando alguém vem para um processo de mentoria comigo, no momento da mentoria emocional, do desenvolvimento espiritual, geralmente eu aviso, ou melhor, eu sempre aviso, que vai criar incômodos. De repente você vai olhar e vai falar, cara, que vida de merda que eu tô vivendo. Cara, que pessoa horrível que eu tô sendo. Cara, como é que eu deixei essa situação dominar minha vida durante tantos tempos? De repente você vai falar, cara, como é que eu me meti num relacionamento de merda desse? E eu acho que tá bom, eu não tô sendo sincero comigo, eu não tô sendo sincero com quem tá comigo. Eu não tô sendo leal às minhas emoções, eu não tô falando a verdade com quem tá comigo. Eu tô sendo desleal com os meus filhos. Eu estou sendo desleal comigo, porque você vai começar a perceber que você fez algumas escolhas na sua vida por conta desses gatilhos emocionais tóxicos. E esses gatilhos, eles provocam consequências na sua vida. De repente você vai olhar e vai falar, cara, como é que eu lido com Deus desse jeito? Como é que eu vejo Deus desse jeito? Que modelo de espiritualidade infantil que eu tenho, achando que ele tem que resolver tudo o tempo todo. Nossa, que vida limitada que eu me coloquei. Você começa a viver alguns incômodos muito reais, muito poderosos. Porque você está começando a perceber que aqueles gatilhos implantados, eles não vão mais ter o mesmo eco, a mesma força na sua vida. Então, no processo de cura emocional, mental e espiritual, você precisa aprender a desarmar gatilhos. Você precisa aprender a mudar as coisas dentro de você, começando pelas suas interpretações, tá certo? E aí eu quero trazer uma colocação muito interessante. Um ponto que eu acho muito bom para você refletir. Que fala assim, mudar é doloroso, mas nada é tão doloroso quanto ficar preso a um lugar que você não pertence. Vou repetir para você. Mudar é doloroso, mas nada é tão doloroso quanto ficar preso a um lugar que você não pertence. E aí quando eu falo lugar, você pode colocar pessoas, situações, memórias. Nada é mais tão doloroso quanto a ficar preso a uma pessoa que você entende que você não pertence. Nada é mais tão doloroso do que ficar preso a uma memória que não te pertence. É a história da vida dos seus pais, dos seus avós, dos seus irmãos, não é a sua história de vida. Nada é mais tão doloroso quanto a ficar preso a um relacionamento onde você não se sente pertencente. Nada é mais tão doloroso do que ficar preso numa profissão que você sente que você não pertence. Nada é mais tão doloroso que ficar preso a um modelo de espiritualidade, de religiosidade que você não pertence. Nada é mais tão doloroso
do que ficar preso a situações, às experiências da sua vida e que você sabe que não te pertencem. Isso adoece, porque é muito diferente você viver uma experiência e é muito diferente você ainda estar preso a essa experiência. E aí a pergunta é: o que te prende a essa experiência de dor? Qual espaço, qual território essa experiência encontrou dentro de você para ganhar abrigo, para ganhar morada? Quais são os ecos dessa experiência que você nutre? Quais são as respostas que você não consegue se dar e por causa disso você lança a informação para a experiência de dor? Só um minutinho, vai refletindo, eu vou tomar outro gole de água. Hoje eu tô com a voz um pouco afetada, mas eu quero muito partilhar essa informação com você, tá certo? Então, nosso tema de hoje é curar, é sobre desarmar gatilhos. E para desarmar gatilhos, você precisa aprender, sim, a perceber que você vai mudar, que você vai viver um processo de transformação onde aquilo que você pensa vai ser mudado. 100% não, mas o que você pensa a respeito do ponto da dor. Existem pessoas que trazem para si frases que foram ditas, palavras que foram lançadas com tanto peso, como se fossem maldições. Existem pessoas que viveram experiências tão delicadas que elas ainda escutam as vozes de palavras que foram lançadas de maneira amaldiçoada e distorcida na vida delas. Só que isso grudou de um jeito, como um gatilho de dor, que agora quando ela vai se relacionar, ela procura se relacionar com outras pessoas que vão reproduzir essa mesma voz. É interessante que, se você parar para observar ao seu redor, as pessoas com que você mais interage, elas fazem com que você lembre e te conduzam a novas formas de resolver os problemas, ou elas ficam repetindo os problemas e fazendo você viver os problemas novamente o tempo todo? Como eu costumo dizer, aqui na comunidade é tudo online e ao vivo. É vida acontecendo, né? E aí quando a vida acontece, a gente tem que se adaptar, a gente precisa verificar a necessidade, a gente precisa se posicionar. Mas eu estava falando sobre o fato de que para poder viver uma vida mais saudável, para poder desarmar os gatilhos emocionais, você precisa aprender a filtrar essas vozes dentro de você. E na maioria das vezes, não é possível filtrar isso sozinho, sozinha. Você precisa de uma ajuda profissional, você precisa de uma ajuda que, de alguma maneira, já aprendeu alguma técnica ou estratégia para te mostrar um caminho mais saudável. É muito interessante que tanto a questão do emocional quanto a questão da espiritualidade se misturam. E quando a gente fala de espiritualidade, eu encontro na comunidade Transformar com pessoas que lançam e esperam que a espiritualidade resolvam coisas que, na verdade, é a parte emocional que precisa ser sarada. Geralmente eu começo dizendo: olha, não espiritualize aquilo que tem que ser resolvido nas suas emoções. Não espiritualize naquilo que tem que ser resolvido com as suas decisões. Não espiritualize aquilo que precisa ser resolvido através da busca da cura do seu emocional. E aí, para curar os processos emocionais, você vai precisar, sim, de ajuda humana, porque um ser humano saudável ajuda no processo de cura do outro ser humano. Vou ser bem transparente para você, para que você possa entender que no processo de cura da sua alma, você precisa da participação de um outro ser humano saudável e curado. Porque não existe cura de espiritualidade quando você não sabe se relacionar com um outro indivíduo que está do seu lado.
Quando você não consegue se relacionar com o outro que está próximo, isso só mostra que existe uma ferida em você que precisa ser, sim, trabalhada, curada, cicatrizada, sarada. Então, não tem como haver um modelo de espiritualidade saudável, produtivo, quando você continua carregando os ecos que sempre diminuem a sua potência, que sempre diminuem quem você é o tempo todo, que sempre diminui o seu olhar, a sua perspectiva, que sempre coloca você numa posição depressiva, numa posição dependente, numa posição de incapacidade. E por mais que você faça, se movimente e resolva, por mais que você transforme a sua rotina, a sua vida e seus relacionamentos, você acaba percebendo que no seu interior, dentro de você, realmente você não se enxerga dessa forma, realmente você não se perdoou ainda, realmente você ainda se culpa, realmente você ainda se cobra, realmente você ainda ecoa algumas vozes que doem a sua alma, porque são vozes dos pontos traumáticos, dos gatilhos que foram colocados dentro de você há um tempo nas suas vivências. Entende? Simples assim. Você precisa aprender que para curar, você precisa se envolver num processo curador. Porque se não for assim, você vai continuar no automático, vai continuar se esforçando, vai continuar andando um tempo, vai continuar fluindo bem, e daqui a pouquinho você vai fazer o quê? Você vai voltar tudo de novo. Então eu quero deixar aqui algumas colocações para você sobre o processo de cura, para que você possa entender que curar é desarmar gatilhos, e que desarmar gatilhos é doloroso, mas muito mais doloroso é você continuar no local a qual você não se sente pertencente. Então eu te pergunto, a quem você pertence? Qual momento você pertence? Ou seja, em qual momento, em qual experiência que você viveu, e que se você trouxer a memória, você vai lembrar de uma experiência de quando você tinha 2, 3, 4, 5 anos, de uma experiência que você soube, que você viveu na gestação, de uma experiência que prende você. De verdade, se eu perguntar agora e você refletir, o seu pertencimento, essa sensação de estar, de acolher, está preso a qual experiência vivida em qual idade? Porque essa experiência, ela vai continuar tendo força, ela vai continuar tendo energia, ela vai continuar conduzindo a sua vida emocional, as suas escolhas, o seu comportamento, o seu relacionamento de maneira adoecido, de maneira transtornada, de maneira prejudicial, enquanto você não reconhecer aonde você está pertencendo. Será que você está pertencendo a um trauma de alguém que te agrediu? Será que você está pertencendo a uma voz de uma infância onde você não tinha o alimento, onde você não tinha roupa? Será que você está pertencendo a uma família tóxica? Será que você ainda está pertencendo a laços emocionais que repetem o jeito que o seu pai fazia e você faz na sua família hoje? Será que você está repetindo pertencimentos de laços e estruturas aonde você antes viveu e aprendeu desse jeito e agora você ecoa um exagero? Seja um exagero de não fazer ou seja um exagero de fazer. Teve pessoas que não tiveram roupas boas na primeira infância e agora na vida adulta o que fazem? Não querem deixar os filhos sofrer na falta de nada. Querem sempre comprar. E os filhos não sabem nem lidar com aquilo que estão ganhando. Os filhos não sabem conquistar, não conseguem perceber a importância da conquista, porque você está pertencendo a um trauma emocional da sua falta, porque você não teve. E agora você quer distribuir um exagero na vida dos seus filhos e isso intoxica a sua família. Entende? E aí eu fico com essa reflexão junto com você nesse dia de hoje.
Será que você está pertencendo a um trauma? Será que você está pertencendo a uma dor no seu inconsciente? Será que a sua família está sofrendo porque você está ecoando essas vozes? Será que esses exageros que você vive? Ah, Tati, mas comprar roupas é bom, sim, mas comprar descontroladamente não é muito bom. Poder presentear os filhos é bom, sim, mas presentear descontroladamente não é muito bom. Gente, eu sei que a live tá boa demais, mas eu vou precisar solucionar algo que está acontecendo aqui. Mas eu quero encerrar. Vamos encerrar esse pedaço. É preciso perceber quais são as dores que estão acontecendo no seu interior. Porque enquanto essas dores ecoarem em você, enquanto essas dores ecoarem na sua vida, elas vão aprisionar a sua mente, o seu corpo, a sua alma e a sua espiritualidade. E você não vai conseguir viver a plenitude da potência do bem que existe em você. Então, todas as vezes em que você sente uma repetição exagerada, eu te sugiro que você pare e reflita um pouco, para que você possa perceber uma maneira de mudar isso tudo, uma estratégia de mudar. Mas busque ajuda profissional. E como eu digo sempre, é para isso que a comunidade Transformar está aqui. É para isso que a Tati Lima está aqui. É para isso que existem profissionais em excelência, para te mostrar um caminho, um processo de cura que vai te ajudar a romper com as dores e sim, e ser um ser humano melhor, tá certo? Eu vou estar precisando encerrar a live, tivemos um pequeno imprevisto, mas amanhã às 13h30 nós vamos estar aqui novamente. E aí eu passo passo a passo sobre esse processo curador, pode ser? Como eu faço sempre, coloque as mãos no seu coração. Coloque as mãos aqui na sua cabeça, nós vamos agradecer dizendo: Pai, muito obrigada. Criador, muito obrigada por esse momento. Muito obrigada porque o Senhor manteve a minha voz para que eu pudesse falar hoje. Muito obrigada porque a presença do Teu Espírito é sempre real. Agradeço por todos os que estão assistindo agora e que vão ser alcançados. Por aqueles que já fazem parte da comunidade Transformar, eu também agradeço. E que sim, a nossa alma engrandeça o Teu nome e que nós venhamos permitir todos os dias um processo de cura. É isso aí. Amém. Tá certo? Olha, amanhã, 1h30, a gente vai estar aqui desenvolvendo a nossa live, tá certo? Tchau, tchau.